E o tema da nossa live de hoje é a história e a evolução das balas de brigadeiro, que é uma história muito legal, que eu quero compartilhar com vocês cada processo que eu vivi até chegar no resultado, que são as balas de brigadeiro de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Brisa Dantas, sou especialista em balas de brigadeiro, trabalho com isso há mais de 6 anos e a minha missão aqui nas redes sociais é fazer com que mulheres conquistem a sua independência financeira através das balas de brigadeiro. E graças a Deus, turma após turma, eu estou conseguindo ver aí mulheres conquistando essa independência financeira, batendo as suas metas, vendendo cada vez mais balas de brigadeiro. E a gente está conseguindo fazer essas balas de brigadeiro ficar conhecida aí no Brasil todo. Estamos de cenário novo, né? Primeira live na Casa Nova e o resultado dessa voz é a mudança. Então eu sou extremamente alérgica, então nesse processo de mudança acaba que tem muita poeira. Eu não recuperei ainda a minha voz 100%, mas estou super feliz de voltar com as nossas lives, tá? Toda semana, terça e quinta, às 20 horas, a gente tem encontro marcado para falar de bala de brigadeiro. Então eu já preparei todo o conteúdo de lives até dezembro, então vai ter muito conteúdo legal que vocês não podem perder, tá bom? Então eu já garanto para vocês toda terça e quinta, já ativa as notificações para você receber toda vez que a gente entrar em live. Essas lives elas vão ficar salvas, então se você ainda não está conseguindo assistir agora, você vai conseguir assistir depois, porque ela é de um conteúdo muito interessante, né? E agora vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história com as balas de brigadeiro. Eu sou confeiteira desde 2014, comecei como a grande maioria de vocês, que é com a maternidade. A maternidade ela já vem junto com a confeitaria, é um combo, vamos dizer assim. Então quando eu me tornei mãe, passei um período em casa, eu desenvolvi essa minha aptidão para confeitaria, para cozinha em si. Então eu comecei a trabalhar com brigadeiros, me especializei em brigadeiros gourmets. Em 2015 montei minha primeira empresa, que foi uma empresa de brigadeiro de colher. Fiquei com ela até 2016. Eu sou pernambucana, morava em Recife nessa época. Em 2016, eu e meu marido, ele teve que ser transferido para cá por conta do trabalho, voltar para Fortaleza, na verdade, que ele é daqui. E acabou que a gente veio morar em Fortaleza. Em Fortaleza, eu não conhecia ninguém, nem nada, nem tinha amigos. Tentei iniciar com os brigadeiros aqui também, porém eu senti muita dificuldade, eu tive uma certa resistência do público, mas acredito que por conta de falta de pesquisa, eu não tinha ainda muita aptidão para vendas, para negócio, para fazer estudo de mercado, para saber como é que funcionava o público, então eu não fiz tudo, então esse estudo, e acredito que isso realmente me pegou, né, na época, e acabou que eu tentei vender os brigadeiros pelo mesmo preço que eu vendia em Recife. Então o centro de brigadeiro meu lá em Recife variava de 180 a 150, de 150 a 180 reais, e eu não consegui em 2016 vender pelo mesmo preço aqui. Em 2017 eu iniciei nos bolos, então eu comecei a fazer bolos em chantilly, que foi outra dor de cabeça, né? Não tive muita dificuldade, mas aí já não era problema com o preço, era problema com o produto e com a pessoa que produzia. E embora hoje eu já tenha fiz alguns cursos e tal, porque eu me desafio, eu me recuso a não conseguir executar uma coisa que eu me disponho a fazer. Então eu só parei de trabalhar com isso quando eu realmente consegui desenvolver aquele produto. Porém, eu não quis trabalhar mais com bolos porque tinha uma estabilidade, o chantininho ele tinha um problema com a cobertura, que é muito quente, eu não conseguia entregar as decorações como eu queria, eu não conseguia fazer tudo que eu queria fazer, executar nos bolos em chantininho. Hoje a gente já sabe que o mercado está diferenciado, a gente já consegue fazer muita coisa, mas em 2017 eu tive muita dificuldade com isso, então eu decidi que eu não ia mais fazer bolos. Aí em 2018 eu me especializei em buttercream, eu estudei, desenvolvi uma receita, fiz vários cursos aqui no Brasil, cursos fora. Estudei vários tipos de buttercream diferentes e cheguei ao buttercream, que é o buttercream que eu uso, embora não venda mais bolo, mas todos os bolos que eu faço são feitos com buttercream. E
Gostei muito do produto, gostei de trabalhar com buttercream, mas é um produto muito caro, né? A gente tinha uma certa resistência ainda com o valor, porque enquanto um bolo de chantilly, a gente tá falando de 2018, tá? Um bolo de chantilly custava R$ 80, um bolo de buttercream custava 140, 150, do mesmo tamanho. Então a gente tinha uma diferença. Claro que o meu bolo, ele sempre foi um bolo diferenciado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de utilizar os melhores produtos. Só que você tem que ter um público certo para você conseguir utilizar os melhores produtos. Então a minha massa era uma massa amanteigada, não era feita com manteiga, era feita com margarina. Não era feita com margarina, era feita com manteiga. O meu recheio era com bases de brigadeiro. Aí tinham sabores especiais. O meu buttercream, ele vai muita manteiga, base de merengue. O meu tabuleiro, eu não usei aqueles cake boards de MDF fininho, eu usava tabuleiros de MDF, aqueles com pezinho, que a pessoa pode colocar na mesa do bolo. As minhas caixas, meus bolos sempre foram bolos muito altos, com 15 centímetros de altura. Então tinham caixas que tinham que ser feitas sob encomenda, que eram caixas maiores. Então tudo isso tem um custo. E o meu bolo acabava que ele tinha um custo muito elevado. E eu tive um certo problema para vender. A gente sabe que quando a gente quer vender um produto, a gente quer vender o produto. A gente precisa vender para ganhar dinheiro, né? Todo mundo sabe disso. Para ganhar dinheiro, a gente precisa vender o produto. E eu tinha uma certa dificuldade de vender. Embora eu vendesse toda semana, ainda não tinha conseguido chegar no número que eu queria. E outra, em 2018 eu tinha dois bebês, mas 2 crianças em casa. Eu tinha uma filha de 3 para 4 anos e uma outra de 1 ano e pouquinho. Então, realmente, a minha vida, ela demandava muita atenção ainda para as crianças. Então, eu não podia passar, por exemplo, o bolo, ele me demandava muito tempo, né, de cozinha. Eu tinha que assar a massa num dia, fazer recheio, esperar esfriar, montar esse bolo, deixar descansar, fazer o buttercream, que também demora um tempo. Cobrir esse bolo, botar para gelar. Então, tinha ali 2, 3 dias que eu tinha que me desdobrar para desenvolver aquele produto. E dá trabalho. Então, nesse processo, né, de descoberta e desenvolvimento, eu quis desenvolver um produto novo. Ah, Brisa, você criou a bala de brigadeiro do zero. Não, gente. Nada se cria. Nem tudo se copia, mas nada se cria do zero. A gente se inspira, geralmente, em alguma técnica que já existe. Então, eu era especialista em brigadeiros. Sempre fui. Me especializei, estudei, me dediquei para isso. Então, como eu já tinha uma base muito sólida, né, sobre ingredientes, sobre o uso de ingredientes, sobre para que serve cada coisa, eu estava navegando no YouTube. Em 2018 a gente procurava muito no YouTube, né? Eu ainda gosto muito de assistir e estudar pelo YouTube. Mas aí eu pesquisando lá no YouTube, acabei que eu me deparei com uma entrevista. Eu não lembro qual foi o jornal. Aqueles programas de empreendedorismo, entrevistando uma confeiteira lá de São Paulo. E ela falando que ela também era especialista em brigadeiro, e um dia uma funcionária dela passou um brigadeiro do ponto, cortou e vendeu como bala de brigadeiro. E eu gostei do produto, gostei de como o produto foi vendido. E eu fiz, e se isso der certo? Gente, acendeu assim uma luzinha na minha cabeça. E se der certo? Então eu realmente decidi que eu queria fazer aquele produto dar certo. Então eu fui lá e fiz a minha primeira receita, baseada na minha receita de brigadeiro, que era a que eu utilizava. Então a minha receita de brigadeiro gourmet, eu já ensinei até pra vocês essa receita. Meu brigadeiro gourmet, somente fiz o que ela falou, né? Peguei o brigadeiro, passei do ponto. Cortei, deu pra cortar, eu achei um pouco mais duro, né? Tive uma certa dificuldade, mas tudo bem, cortei. Só que ele não tinha as características que eu queria no produto. Porque qual era a minha dificuldade naquela época, em 2018? Era ter tempo, e eu não tinha tempo. Então, o primeiro problema que me apareceu com a bala de brigadeiro foi que eu pegar um brigadeiro, que é uma receita que vai leite condensado, que tem uma alta concentração de açúcar, e passar ele do ponto, o que é que vai acontecer? Ele vai cristalizar muito mais rápido. E era o que acontecia. A minha bala cristalizava em um dia. Fiz hoje, a gente comia, no outro já estava açucarando. E eu disse, não, tem alguma coisa errada, cara, não pode. E é explicado isso, porque você simplesmente pegou uma coisa que tem uma alta concentração de açúcar, um produto, e você cozinhou ele mais, né? Você conseguiu reduzir aquele açúcar, ainda mais caramelizar aquele açúcar. É lógico que ele vai cristalizar mais rápido.
Então eu tive esse problema. Só que aí eu não desisti. Porque o que é que eu queria no produto? Pensa no meu problema naquela época, eu queria ter tempo, né? Eu já tinha dificuldade de vender o produto, porque eu precisava de um produto com um preço mais acessível. O brigadeiro gourmet já não dava para trabalhar. Então eu tinha que encontrar um produto mais acessível financeiramente para eu produzir e para o meu cliente comprar. Por quê? Porque eu não quis em nenhum momento diminuir a qualidade dos meus ingredientes. Eu sempre utilizei chocolates de boa qualidade. Eu sempre utilizei manteiga, não utilizava margarina. Eu sempre utilizei leite condensado de boa qualidade, integral principalmente, que eu sempre prezei muito pelo leite condensado integral. Então eu tive essa dificuldade, essa era a minha dificuldade da época. Era ter menos tempo dentro da cozinha, era um produto que eu conseguisse produzir com mais rapidez e que também que tivesse uma validade maior, que eu conseguisse produzir em um dia e eu fosse conseguir vender durante a semana aquele mesmo produto. Então, a partir dessa ideia que me foi acendida na cabeça, eu tive que desenvolver um produto novo, entendeu? Então, eu não criei a bala de brigadeiro, mas eu criei a minha bala de brigadeiro. Eu desenvolvi a minha receita de bala de brigadeiro, que é a que vocês conhecem hoje. Então, eu quis dar checklist em vários tópicos, né? Então, eu queria um produto que ele tivesse bons ingredientes, mas que tivesse um baixo custo. Eu queria um produto que tivesse uma boa validade. Eu queria um produto que tivesse uma variedade de sabores. E eu queria um produto que eu conseguisse produzir e vender a semana inteira. Eu queria um produto que tivesse uma qualidade muito boa, que tivesse variedade de acabamentos, que tivesse um tamanho bom e eu conseguisse adaptar para várias ocasiões. Então eram várias coisas que eu queria em um único produto, tá? E eu queria que ele tivesse uma textura diferente da do brigadeiro. Porque eu não queria, né? E não quero até hoje, até porque hoje todo mundo já conhece aqui quem é meu cliente, né? Quem é minha aluna, quem já viu alguma aula minha, que é um produto diferente, ele tem um sabor diferente, ele tem uma textura diferente. Então a bala de brigadeiro, ela é diferenciada, ela não é um brigadeiro que passou do ponto, ela é diferenciada. Então, para esse processo acontecer, foram muitos testes. Muitos e muitos e muitos testes. Para ser mais exata, quem é minha seguidora aqui mais antiga já sabe, foram 54 latas de leite condensado perdidas. Porque eu tive que entender do zero o que é que podia fazer o meu produto ter esse resultado que eu queria. Então eu tive que modificar a minha receita original de brigadeiro, que não era mais um brigadeiro. Eu tive que mudar a receita. Então o que é que eu pensei? Eu não quero que ele seja um brigadeiro, que eu não quero que ele seja macio como um brigadeiro, mas eu também não quero que seja dura como um caramelo. Eu quero que ela fique ali no meio termo. Então eu tive que estudar, eu já sabia, já dominava o brigadeiro, mas eu tive que estudar as balas, né? A bala do caramelo, como é que se fazia bala em si. Então eu tive que estudar os ingredientes que vem aqui nesse produto, para eu juntar com os ingredientes desse produto e formar o produto que era o que eu queria, a bala de brigadeiro. Então foi exatamente assim que a minha cabeça funcionou. Eu estudei brigadeiro, que eu já dominava essa técnica, fui estudar sobre balas, o processo da indústria de como se fazer bala. Então eu descobri que a glucose é um produto principal dessas balas para fazer a bala. Ela que dá a textura da bala, ela que dá a durabilidade da bala. Então eu tive que adaptar esse produto nesse produto aqui. E eu tive que tirar ingredientes deste produto que eu utilizava para poder acrescentar esse produto aqui. Então foi um processo criativo estressante, difícil, mas muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Eu lembro do processo, hoje eu posso lembrar com alegria, né, com um sorriso no rosto, que já passou, né? Então assim, o processo criativo foi muito desgastante. Eu tinha 2 crianças pequenas, só eu e Renato, né? Para tudo, para casa, para cuidar das crianças, para as atividades do dia a dia. Ele trabalha fora, né? Sempre trabalhou fora. Então eu tive que me adaptar a isso também. Mas eu tive muito apoio nesse processo e eu realmente me dediquei ali alguns meses. Eu acho que durou mais ou menos uns 3 meses esse meu processo de desenvolvimento dessa receita, até chegar na receita correta. Então, quando eu cheguei na receita correta, foi uma alegria tão grande, quando assim, a minha primeira bala deu certo, assim, deu check, assim, tudo que eu queria, eu vibrei de felicidade, assim, foi uma alegria muito grande. E todas essas minhas receitas, elas foram feitas com um único sabor, tá? Que era de chocolate, que era a primeira que eu queria que desse certo. Foi a primeira receita que eu desenvolvi.
Então, foi um processo difícil, mas foi muito bom. Depois desse processo, tiveram-se vários outros processos, né? Porque não acaba ali, tá bom? Eu consegui tudo que eu queria na bala de brigadeiro de chocolate. E agora? Vou ficar só na bala de brigadeiro de chocolate? Não, eu era especialista em brigadeiro, já tinha feito mais de 30 sabores de brigadeiros diferentes em 2018. Né? Comecei em 2014, eram 4 anos na produção de brigadeiros. Então eu já tinha uma quantidade de sabores muito grande. Eu digo, não, eu tenho que trazer isso para a bala de brigadeiro. E foi aí que eu comecei a desenvolver novos sabores para as balas. E aí começou outro desafio. Gente, o processo criativo, né? Isso vale para vocês, tá? Ele não para nunca. Quando eu lancei a minha primeira turma de balas de brigadeiro, acho que foi 2020, eu lancei a minha primeira, ou foi 2019, eu não me lembro, se foi em 2019 ou 2020. Essa é a minha primeira turma, né? Eu vendi um curso por um ano, e foi um curso bem simples, que a gente fez realmente só para ensinar. Então eram poucas receitas, eu acho que eram 10 receitas somente, com pouquíssimas técnicas. Era realmente aquilo que eu tinha desenvolvido, que eu queria que as pessoas conhecessem, porque a partir do momento que eu criei a bala, né, essa minha receita de bala, e eu vi que era um produto bom, que com uma receita fazia 50 balas, que o custo para fazer essa receita naquela época era R$7 o custo, hoje está menos de 11, mas naquela época era R$7 para fazer uma receita, e eu vendia a R$30 meio cento, R$28 meio cento, 29. E hoje eu vendo a 38, 50 balas, então a gente tem uma margem de lucro muito boa. Então eu quis passar isso para outras pessoas. Eu comecei a vender no meu bairro, né? Eu morava num bairro aqui em Fortaleza que era como se fosse vários prédios e uma praça no meio. E essa praça, ela fazia feiras de 15 em 15 dias. Então eu me inscrevi para participar dessas feiras. E nessas feiras eu fiz a minha divulgação das balas de brigadeiro. Eu comecei a vender muita bala de brigadeiro para todo mundo que estava ali ao meu redor. Então eu já tinha uma demanda diária de pedidos e foi muito rápido, porque eu realmente trabalhei muito nessa divulgação, me empenhei muito. Eu fiz divulgação dentro do meu prédio, eu fiz divulgação nos prédios vizinhos, eu preparei degustação, entreguei em salão de beleza. Inclusive o salão de beleza que fica dentro desse complexo, né, que é o Parque del Sol aqui em Fortaleza, ela é minha cliente até hoje. Tá? Então assim, eu passei por vários processos do desenvolvimento das balas. Então ali foi o processo de conhecimento, de fazer as pessoas conhecerem o produto, para eu começar a vender. Quando eu vi que era um produto validado, que eu já estava vendendo, eu digo, não, agora eu preciso ensinar. Eu sempre gostei muito de ensinar. Então eu comecei a ensinar, fiz o meu primeiro curso. Depois que eu desenvolvi esse primeiro curso, aí começaram os desafios posteriores, porque você quer se destacar no mercado. Você não quer ser mais um do mesmo. Uma hora, vamos dizer, não vou dizer o mercado que satura, mas uma hora você vai ter que se reinventar para o seu cliente. Então naquela época, eu só vendia as balas no pote assim, que é esse pote que eu tenho aqui, fácil. Eu vendia as balas desse pote aqui, que era o pote que eu entregava as balas de brigadeiro, mas antes de entregar aqui, eu cometi vários erros. Aí pode fazer uma live só com os erros que eu cometi durante esse processo. Você precisa amar o processo para alcançar o objetivo, exatamente. E hoje eu conto esse processo com muita alegria, né? Porque é um processo gostoso que a gente vive. Isso eu tô falando de anos, tá? Eu comecei em 2018. Mas para alcançar o objetivo principal que eu queria com as balas de brigadeiro, a gente tá em 2025, 2024. Eu ainda não cheguei onde eu quero. Mas a cada dia a gente se desafia mais. Né? A gente entra num desafio novo e é muito bom isso, porque você se movimenta. Então o processo criativo da bala, ele foi um processo complexo, mas muito gostoso. Tiveram erros durante o processo, né? Eu falei das 54 latas de leite condensado perdidas até chegar na bala de brigadeiro correta, mas também teve erro de embalagem. Eu entregava num saco de celofane com laço e fita, mas as balas amassavam, então eu tive que mudar a embalagem, fazer um estudo de embalagem. Eu tive dificuldade na textura, que eu tinha dificuldade em manter as balas com a mesma textura. Eu achava que todas tinham que ter a textura igual, e não é. Você tem que entender que cada sabor ele vai ter uma textura diferente, porque vai um ingrediente diferente. Ambos têm que manter a mesma característica.
casquinha crocante, textura puxa-puxa, mas que derrete na boca, validade de 10 a 15 dias, mantendo dentro dos custos, podendo variar os sabores. Então, todas têm que manter as características principais que envolvem a bala de brigadeiro, mas cada um vai ter uma textura diferente. E a gente só aprende isso durante o processo, né? Então, eu tive que passar esse processo de desenvolver várias etapas diferentes. Então, teve o processo da embalagem, teve o processo de desenvolvimento, teve o processo de entender que cada sabor é diferente, que as texturas são diferentes, mas que o objetivo final é o mesmo. Eu tive que me destacar, me diferenciar, porque começaram a chegar desafios novos. Ah, Pris, eu queria vender, eu queria colocar isso na minha loja. Ah, Pris, eu queria colocar para o meu cliente no meu salão. Ah, Pris, eu queria dar de brinde para os meus clientes. Pris, eu queria dar de lembrancinha num aniversário. Então eu tive que ir vendo métodos novos de desenvolver uma entrega para este mesmo produto. Porque até então é um produto que foi desenvolvido do zero. Então eu não tinha, como é que chama? Exemplos, né? Eu me inspirava muito nos brigadeiros. Gente, outra coisa que é uma dica muito boa que eu tenho que dar para vocês é se inspirem em outros produtos, tá? Eu nunca, quando vou pesquisar algo para bala de brigadeiro, como por exemplo sabores novos, eu vou em brigadeiros. Não faço isso. Sabe como é que eu vou descobrir e desenvolver sabores novos para essa minha bala? Eu vou pesquisar sobremesas que combinem. Vou na casinha, como diz o Jacan, né? E o Fogaça no Masterchef. Na casinha do sabor, isso combina? Isso com isso combina? Como é que a gente pode fazer desenvolver esse sabor aqui dentro da bala de brigadeiro? Então eu me inspiro em outras coisas para trazer isso para a bala de brigadeiro. E isso é um diferencial. Então toda vez que você quiser desenvolver algo novo, eu queria ver uma embalagem para Natal diferente. Procura outros produtos, não vai procurar brigadeiro. Procura pipoca, procura cookie, procura cone, procura vários produtos, procura outras embalagens. Eu utilizo embalagens que não são para isso, mas que eu utilizo para bala. Potes de sobremesa, pote que é para bijuteria. Então assim, você vai vendo, a gente tem que educar o nosso olhar, sabe? É muito disso. A gente vai educando o nosso olhar, a gente vai vendo uma coisa que vai dizer, rapaz, isso aqui poderia dar certo para bala de brigadeiro. E é assim que a gente consegue, ter tinos. Foi assim que eu tive aquele tino em 2018, que acendeu a lâmpadazinha com brigadeiro. E até hoje, essas minhas lâmpadazinhas, elas acendem, porque eu estimulo esse meu olhar, né? Eu ensinei já ele a ver um produto e pensar como é que eu posso adaptar isso para a bala de brigadeiro. E isso entra na evolução da bala. Porque a gente começou com uma bala que era simplesmente um brigadeiro que passou do ponto, que deu errado para mim. Eu tive que desenvolver uma receita nova para que ela atingisse as características de casquinha crocante, textura puxa-puxa, derrete na boca, variedade de sabores, validade de 10 a 15 dias, preço justo, que eu tivesse uma boa margem de lucro, né? E eu tive que começar a evoluir esse produto. Então ele saiu daquele único sabor, que foi a de chocolate que eu comecei. Aí eu fiz leite ninho, então eu fiquei chocolate e leite ninho por um tempo. Aí comecei a desenvolver outros sabores, que eu comecei com café, depois eu fui com caramelo, depois eu fui com doce de leite, churros, ovo maltine, Oreo, coco. Então foram os sabores principais que eu fui desenvolvendo nesses 2 primeiros anos. E chegou um momento que eu disse, não, eu tenho que diferenciar ainda mais. Então eu comecei a fazer a bala de brigadeiro de casadinho, que era de chocolate com ninho. Aí eu, não, eu tenho que desenvolver ainda mais. Eu comecei a rechear a bala de brigadeiro. Não, eu tenho que desenvolver ainda mais. Então eu tive que começar a atingir a bala, a personalizar a bala com carimbo, a decorar ela de uma forma diferente, com pote para decoração, com glitter. No ano passado eu comecei a desenvolver outras técnicas, que são bits de bala de brigadeiro, a bala de brigadeiro caramelizada, a bala de brigadeiro maçaricada. Eu tive que desenvolver outras formas de utilizar o mesmo produto para esse produto ter uma variante. E eu consegui vender esse produto o ano inteiro para a mesma pessoa, sem que ela enjoe do produto. Eu tenho mais de 80 sabores de bala de brigadeiro desenvolvidos. No meu cardápio eu vou colocar 80 sabores? Não, mas esse é assunto para outra live. Outra live a gente fala sobre isso, sobre cardápio. Mas eu tive que desenvolver coisas diferentes, né? Para poder o meu cliente ver a bala como um produto diferenciado. Então é assim que ela vai se destacar na confeitaria.
ou a gente tem um produto bom, bonito, gostoso, com preço justo, que tem uma boa validade, que tem uma variedade de acabamentos, que a gente consegue fazer sabores diferenciados, a gente consegue personalizar com cores da festa, com letras, com as iniciais do nome da criança, ou com um chá de bebê, ou numa maternidade, ou com alianças para fazer para um casamento. A gente consegue pintar de vermelho, de verde para usar no Natal, consegue utilizar um glitter dourado prateado para ano novo. A gente consegue fazer sabores específicos para datas comemorativas de carnaval, as balas alcoólicas de caipirinha, de uva, né, as balas cítricas de limão, né, outros sabores de alcoólicos também, que vende bastante. A gente também tem as balas de brigadeiro para São João, que você vai para milho, pé de moleque, coco queimado, cocado. Então assim, você consegue adaptar o produto para várias ocasiões diferentes. Então é assim que você vai destacar um produto no mercado. É desse jeito que eu faço as balas de brigadeiro se destacarem no mercado. Então é essas lâmpadas que eu quero acender na sua cabecinha hoje. Eu quero que você comece a olhar para a bala de brigadeiro como um produto que você consegue explorar de várias formas diferentes. Porque é exatamente isso que ele é. Ele não é somente um produto que você vai colocar no seu cardápio para ajudar você a vender. Ele é o produto que vai poder fazer você se destacar no mercado da confeitaria. Ele é um produto que vai poder ser o seu diferencial. Então, eu olho a bala de brigadeiro exatamente desse jeito. E é assim que eu quero que vocês comecem a olhar também. Essa foi a história da nossa bala de brigadeiro, da maravilhosa bala de brigadeiro, da minha história com as balas de brigadeiro. E é um processo muito gostoso, está sendo um processo muito gostoso. Ver ela começar a ser conhecida. Eu teve a Mara Cakes recentemente agora. Eu tive uma turma com mais de 70 pessoas. Vocês têm noção do que é você chegar à primeira aula da feira? Foi o primeiro dia de feira, aula 1h da tarde, tinha acabado de abrir a feira. Eu coloquei mais 70 pessoas dentro do stand da Empório Box para aprender bala de brigadeiro. E assim, e aquilo encheu o meu coração de uma alegria, que foi quando eu vi, gente, e não é que dá certo, e não é que é um produto bom, olha onde eu cheguei com esse produto. Olha quanta gente quer aprender esse produto. Um produto que começou a ser desenvolvido lá em 2018, mas que agora em 2024 está ganhando um espaço grandão no mercado. E assim, eu me orgulho muito, muito, muito desse processo. Eu digo a você que está passando pelo processo agora, que vai iniciar ainda o processo, está começando a conhecer a bala agora, desfrute do processo. É muito gostoso, é muito prazeroso, é muito bom quando você consegue olhar para trás e ver tudo que você passou, toda a sua caminhada, e você entende que você está vivendo agora porque você viveu todo aquele processo antes. Quando eu olho para trás e vejo cada não de Deus, cada sim de Deus, cada empurrãozinho de Deus, cada vez que Deus acendeu a lâmpadazinha na minha cabeça, ou que disse, olha esse vídeo, que me direcionou para alguma forma, que Deus estava me guiando para estar exatamente onde eu estou hoje. E eu fico muito, muito, muito feliz. E eu quero que cada uma de vocês viva exatamente a mesma coisa. Que vocês olhem para trás e sintam orgulho do processo, que sintam orgulho do produto que vocês estão desenvolvendo. E eu garanto a você que a caminhada guiada, acompanhada, ela é muito mais legal. E a minha missão é exatamente essa. É estar contigo nessa caminhada de descobrimento e desenvolvimento desse produto, que vai fazer você se apaixonar. Eu garanto, hein? Acho que eu falei já um bocado e vou dar uma lida agora nos comentários de vocês. Junto com o bebê, nasce a linda mãe, nasce o empreendedor. Isso é um fato, gente. Se vocês verem, eu faço sempre um estudo, né? Toda vez que a gente vai abrir turma nova, a gente estuda bastante as pessoas que estão se inscrevendo. E 90% do meu público é mãe. A gente sabe. Porque a gente sabe que a maternidade, ela exige que a gente se desenvolva mais, que a gente se movimente. E muitas de nós queremos estar em casa com os nossos filhos. Ou a gente não pode pagar uma babá, ou não pode pagar uma escola em tempo integral, então a gente tem aquele tempo com os filhos. Então a gente tem que se desenvolver ali. Talvez a renda do marido não seja suficiente, ou talvez você queira realmente trabalhar. Você, não que você precise, mas que você queira se
se sentir útil, que você queira comprar suas coisas, que você queira ter o seu dinheiro. Então, realmente, na maternidade, a gente desenvolve essas aptidões. E é muito legal isso, né? E cada vez que a gente vai estudando mais, a gente vai vendo, mas cada vez que eu vou conhecendo mais vocês, eu vou vendo mais isso. Diz, eu tomo uma água para hidratar a garganta, mulher. Já. A live hoje vai ser um pouco mais rápida, né? Porque essas lives, como acontecem, vai ser toda terça e quinta, então são lives assim, de conteúdos mais direcionados. Eu tento fazer eles de um tempo mais curto para não ficar muito cansativo para vocês, né? Mas eu adoro estar aqui batendo papo com vocês, tá? Precisa amar o processo para alcançar o objetivo. Exatamente. Tem que amar o processo. O processo é bom, o processo é importante. É muito importante a gente viver esse processo. Mulher, eu vou chegar agora. Relaxa, Camelo. Vai dar para assistir, tá salvo o início da live. Fora que nesse processo tem que acontecer algo dentro da gente para virar a chave e conseguir deixar a mente aberta para conseguir desenvolver o processo e alcançar o objetivo. Exatamente, Renata. É exatamente. Porque se você... tem muita gente que compra curso ou vê uma receita, salva essa receita. Eu sou essa pessoa. Se você for abrir lá os meus salvos do TikTok, que eu uso muito para me inspirar com receitas, de várias receitas, salada, comidas para Laís, coisas diferentes, eu salvo lá, mas não vou desenvolver aquilo ali. Raramente eu volto para assistir de novo. E acontece muito isso com a gente. Se a gente começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo e vai perdendo o foco, a gente não consegue desenvolver aquele produto que a gente quer. Então, por exemplo, vou mudar até o nicho aqui. Se a gente quer uma alimentação saudável, se todos os dias eu como besteira, mas eu continuo salvando várias receitas saudáveis para fazer, se eu não começar a fazer receitas saudáveis, eu não vou desenvolver isso. Eu não vou começar a praticar isso. Isso eu tô falando para algo que eu nem estou trabalhando, tá? Tô falando para algo que a gente usa no nosso dia a dia. E a mesma coisa acontece com as balas de brigadeiro. Se você viu várias receitas na internet, aqui eu tô até vendo, receitas de bala, já vi várias na internet, tem várias, tem uma ruma, se botar no Google bala de brigadeiro vai aparecer um monte. Botar no TikTok também. Então tem várias receitas. Mas se você não escolher um método, um caminho para seguir, um método validado, uma ideia validada, você realmente quiser viver aquilo, não adianta nada você salvar 50 receitas, fazer uma vez e não desenvolver aquilo, porque você não vai conseguir se destacar nisso. E nem desenvolver esse produto, nem comercializar esse produto. Então, é necessário viver o processo de desenvolvimento do produto. Mesmo que você não desenvolva a receita do zero, mas você vai desenvolver o seu processo na confeitaria, que cada processo é diferente. Eu tenho, a última turma que entrou agora, eu tenho alunas que conseguiram fazer de primeira e tenho alunos que conseguiram fazer de quinta a sexta vez. Então, é igual para todo mundo? Não. Mas está todo mundo ali junto, se ajudando, vivendo o processo. Cada uma vive o processo de uma maneira diferente. Mas ambas estão ali, vivendo o processo. E é muito bom a gente viver esse processo. Bala de brownie. Dá pra fazer bala de brownie, gente. E fica delicioso, tá? O meu brownie, particularmente, é muito bom. Então, dá pra fazer bala de brownie. Gente, dá pra fazer bala de brigadeiro de quase todos os sabores que você imaginar. Eu vou usar o mais diferente que eu já fiz, que foi a de açafrão, com castanha de caju. E é surpreendentemente gostosa. Então, depois que eu fiz bala de açafrão, eu acho que eu não tenho nenhum outro sabor assim que eu considere mais diferente que não dê pra adaptar pra bala de brigadeiro. Eu acho que tudo a gente consegue adaptar pra bala de brigadeiro, porque realmente é um produto que a gente consegue fazer uma variedade de sabores grandona. Já mudou de casa? Já! Desde sexta-feira nos mudamos, já estamos na casa nova. Graças a Deus, estamos muito felizes de agradecer. Todo dia eu agradecendo as crianças, nem aguenta mais ouvir tanto eu que tô agradecendo aí pra nossa casinha. É um sonho que a gente está realizando. É nossa, porque é alugada, ainda não é nossa comprada, mas em nome de Jesus, um dia também vai chegar. A gente está vivendo cada processo, né? Um passinho de cada vez, mas a gente está muito feliz e muito grato a Deus pela nossa nova casa. Estamos muito felizes, muito felizes. Vocês conseguem ver, né? Quem está acompanhando aí nos stories, eu tenho postado bastante aí da minha alegria e gratidão de estar na casa nova, que é um lugarzinho que a gente sempre sonhou. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui na nossa live de terça. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês, né? Porque não é segunda, mas é terça, mas é início de semana. Mano, ainda vem produção de vocês por aí. Quinta-feira temos live novamente. Eu não anotei o tema de quinta, mas eu vou colocar na quinta pra vocês, que já tem tema pra live de quinta-feira.
Garanto que é um tema muito bom. Vocês não podem perder. Quinta-feira, 8 horas da noite, temos live novamente. E continue acompanhando os stories, que todo dia tem muito conteúdo legal também por lá. Um beijo enorme, obrigada pela presença de todo mundo e até a próxima live. Tchau, tchau, gente!